Em uma noite abafada de verão, o vento parecia incapaz de atravessar as paredes espessas da cidade antiga. Em seus corredores sinuosos, onde as sombras se entrelaçavam de forma quase onírica, STF caminhava apressada, como se um peso invisível a empurrasse. Suas mãos suavam e o estômago se revirava em uma mistura de medo e curiosidade. A cidade nunca fora gentil com seus habitantes, sempre impondo uma claustrofobia indescritível, como se o tempo fosse um veneno lento corroendo os alicerces do mundo. Mas naquele dia, algo ainda mais estranho estava prestes a acontecer. STF, uma jovem astrofísica, era a última a deixar o centro de pesquisa que se erguia como uma fortaleza de concreto e vidro. Um projeto secreto que consumira meses de sua vida. A noite marcava uma revelação, uma que mudaria o destino da humanidade para sempre. As luzes do laboratório estavam fracas, tingindo as paredes de esverdeado. O instrumento cósmico, como era chamado, estava diante dela, sobre um pedestal de metal polido. Sua forma era única, algo metálico, mas com textura orgânica, quase pulsante. Não era apenas tecnologia, parecia algo de outro mundo, de uma dimensão que STF mal compreendia. Seu mentor, Dr. Adler, foi o primeiro a tocá-lo. Ele falava sobre benefícios infinitos para a humanidade, sobre reescrever as regras do destino da vida e da morte. Mas STF nutria dúvidas profundas sobre os verdadeiros objetivos da pesquisa. O projeto começou buscando novas fontes de energia para combater a escassez global, mas descobertas recentes sobre a natureza do artefato a fizeram questionar o que estavam criando. Quando o Dr. Adler explicou o propósito real do dispositivo, suas palavras foram enigmáticas. É um artefato que transcende a física conhecida. Pode moldar não só a realidade, mas o próprio destino. As implicações eram perigosas. A ideia de manipular o destino, alterar eventos na linha do tempo, causava desconforto em STF. Quem teria esse poder? Como seria usado? E a pergunta mais perturbadora: a humanidade deveria mesmo tentar controlar algo tão vasto e incompreensível? Essa incerteza a corroía, enquanto se aproximava do objeto. O laboratório parecia vazio, mas STF não conseguia afastar a sensação de ser observada. O ar ficou denso, como se distorcido pelo toque do instrumento. Ela hesitou. A ideia de que suas mãos poderiam desencadear algo além da compreensão humana a fez tremer. Mas, ao pensar nas vidas que poderiam ser salvas e nos desastres evitados, decidiu não recuar. Com movimentos precisos, tocou a superfície do aparelho. Imediatamente, símbolos brilhantes surgiram ao redor, inundando o ambiente com uma luz que parecia vir de além das estrelas. O tempo desacelerou, enquanto ela se conectava a algo vivo, uma entidade que se manifestava através do objeto. Um frio intenso a dominou, e sentiu que algo não humano, além do entendimento, a observava. O artefato começou a vibrar, e uma pressão surgiu em sua mente, como vozes distantes tentando se comunicar. Você não sabe o que está fazendo, sussurrou uma delas. STF tentou se concentrar, mas as palavras pareciam distorcidas, como se a realidade as despedaçasse. A luz ficou ofuscante, forçando-a a fechar os olhos. Ao abri-los, o laboratório havia sumido. Ela estava em um campo infinito, sob um céu negro e vazio. Um silêncio pairava, como se o universo prendesse a respiração. Seu corpo não respondia. A sensação de ser uma mera espectadora a aterrorizava. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. A realidade se contorcia em torno do instrumento, viva e consciente. Era como ser arrastada para outra dimensão, onde espaço-tempo e consciência se fundiam. Silhuetas sem rosto surgiram, movendo-se de formas impossíveis. Um pânico gelado a dominou. O chão se partiu como vidro, e ela foi puxada para um abismo. Antes de perder o controle, uma última imagem surgiu. Dr. Adler, com um sorriso perturbador, olhando diretamente para ela. O sorriso dele era estranho, como se soubesse algo que STF não entendia. Ele parecia estar em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo, uma presença que ia além do corpo físico. A visão do Dr. Adler se embaralhou, e STF sentiu uma tontura, como se seu ser fosse sugado para dentro da consciência dele. Ela tentou se afastar, mas os pés não encostavam no chão. Flutuava sem referências, perdida em pensamentos embaralhados. O instrumento cósmico tinha feito algo com ela,
algo além da compreensão. As leis da física, as regras da realidade, tudo desabava ao redor, como se o espaço-tempo se desmanchasse. Era como ser puxada para o centro de um redemoinho, onde identidade e consciência se dissolviam em caos. Você não pode fugir, sussurrou uma voz, não de Adler, mas de lugar nenhum, como se o vazio falasse. STF não distinguia o real do irreal. O medo tomou conta, uma sensação de impotência diante do incontrolável. Estava entre mundos, entre o que era e o que poderia ter sido. Ao longe, símbolos flutuavam na escuridão, como pedaços de um código antigo. Pulsavam, mudavam de forma e cor, se entrelaçando em padrões sem sentido, mas familiares. Ela tentou focar neles, buscando uma saída. Ao se aproximar, formas obscuras surgiram. Longas e distorcidas, tomaram forma de seres quase humanos. Seus corpos eram fragmentados, como se a própria ideia de corpo fosse distorcida. Rostos se transformavam, misturando desespero e vazio. STF não sabia se eram vítimas como ela ou algo mais antigo. A respiração falhou, sufocamento tomou conta. Tentou gritar, mas a voz sumiu. Uma dor insuportável cresceu no peito, como se o corpo fosse rasgado. A mente era bombardeada por imagens desconexas. Dr. Adler reapareceu mais perto, distorcido pela névoa. Não falava, mas os olhos brilhavam com um conhecimento inalcançável. Parecia ser a causa e o resultado de tudo, uma força primordial sem ética ou moral. O desespero dominou STF. Sentia-se arrastada para longe da própria existência. O artefato, que prometia liberdade, agora prendia em uma prisão sem paredes. Sabia que não escaparia sozinha. Algo maior, além da compreensão humana, estava em jogo. Uma luz explosiva tomou conta, esmagando a mente. O espaço se desintegrou, formas se partiram. Quando a luz sumiu, STF estava de volta ao laboratório. Mas algo mudou. O ar pesava, as paredes pulsavam. O dispositivo parecia observá-la com um olhar estranho. Dr. Adler estava ali, em silêncio. O que ele desencadeou era incompreensível. STF soube que o destino da humanidade estava selado. O instrumento mudou a história de um jeito imprevisível. O futuro era incognoscível. Ela tentou andar, mas as pernas pesavam. O ar estava denso, como se algo a prendesse. Ao olhar para Adler, viu um sorriso de compreensão, não de prazer. Entendeu então que o artefato não só alterava a realidade, mas também quem o usava. Eles eram moldados, transformados de formas ininteligíveis. O futuro dela, de Adler e de todos ligados ao poder era uma incógnita. O destino humano agora estava fora de controle. STF sentiu o peso do que tinha acontecido se acomodar em sua mente. O tempo não andava como devia, e a realidade ao redor continuava distorcendo, como se o tecido do universo tivesse rasgado por um instante e agora se costurasse devagar. Ela olhou para o Dr. Adler, parado diante dela, imóvel, mas com um olhar carregado de um peso difícil de entender. Havia uma calma assustadora em seu rosto, como se ele esperasse algo. STF não sabia o que fazer, como reagir, mas sabia que não podia mais confiar na própria percepção. O instrumento, que parecia uma chave para um poder sem fim, agora se tornará uma prisão. Uma prisão sem paredes que se expandia para engolir não só o corpo, mas a alma. O silêncio era total, mas STF sabia que algo estava prestes a acontecer. O ar ao redor estava tenso, comprimido, como se algo enorme e invisível fosse romper a barreira entre eles e o desconhecido. As sombras no laboratório, antes sem vida, agora se mexiam de leve, como se tivessem vontade própria. STF tentou se afastar, mas suas pernas estavam pesadas, como se cada passo exigisse um esforço gigantesco. Sentia-se puxada por algo maior, algo que não compreendia. O medo era agora uma presença constante, uma sombra que tomava conta de seus pensamentos. Dr. Adler não se movia, mas STF notou que algo mudava nele. Ele não era mais só um homem, estava se transformando em outra coisa. Sua forma tremulava, os traços se embaralhavam, rápido demais para acompanhar. Não era só a aparência física, mas algo mais profundo que atingia a essência de sua existência.
STF sabia que ele tinha sido afetado pelo poder do instrumento de um jeito irreversível. E de algum modo, ela também. Ela tentou falar, mas a voz não saía. As palavras ainda eram palavras, mas se perdiam antes de deixar sua boca. As sombras ao redor ficaram mais intensas, ganhando formas grotescas e abstratas. Era como se a realidade desmoronasse diante dela. Sentia uma dor tão forte e profunda que parecia rasgar sua carne. Mas não podia gritar, não podia se mover, presa em um pesadelo sem fim. Dr. Adler quebrou o silêncio, mas sua voz não parecia humana. Ele falava em uma língua antiga, desconhecida, mas que STF sentia como familiar. Não entendia as palavras, mas algo dentro dela respondia. Algo acordava, algo que ela não queria conhecer, mas já não podia ignorar. O artefato, criado para ampliar o conhecimento humano, agora trazia algo que STF não tinha como entender. Ela olhou para o dispositivo, que parecia mais vivo e imponente. Era como se ele a observasse, como se tivesse vontade própria. Uma força avassaladora vinha dele, algo impossível de conter. Sabia que não havia volta. O que o instrumento tinha liberado não podia ser recolocado. As formas obscuras se aproximavam, seus rostos distorcidos em sofrimento. Não eram mais figuras sem vida, mas parte de algo maior, além das limitações humanas. STF estava sendo sugada por uma força maior que tudo que já conheceu. Dr. Adler se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Não parecia mais humano, mas uma manifestação de algo antigo e profundo. STF sentiu tontura, como se caísse em um abismo. Tentou lutar, entender, mas só sentia o peso de um destino inevitável. Você não pode mais fugir, disse Adler, a voz distorcida, como se viesse de outro lugar. O instrumento fez o que tinha que fazer. Agora não há caminho de volta. As sombras a envolveram, geladas. STF não sabia o que acontecia, mas o que testemunhou não tinha explicação. O artefato mudou a realidade de formas incompreensíveis. Ela era agora parte disso, não espectadora, mas participante. O futuro da humanidade se entrelaçava com seres de outros mundos. O laboratório, antes um lugar de descobertas, virou um espaço distorcido, fora do tempo e da lógica. STF não sabia mais quem era. Sua humanidade se desfazia, consumida pelo instrumento. Uma última onda de dor, um instante de clareza, e então a escuridão total. O artefato não era mais uma chave para o poder. Era o fim de tudo que ela conhecia. O destino da humanidade estava mudado para sempre. Não havia escape. O mundo que conheciam não existia mais. E o que viria, ninguém poderia entender.